Olá, como que você está? Tudo bem? Chegamos aqui para nossa transmissão ao vivo do nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Se você está acompanhando pela primeira vez, a Escola Sabatina é um guia de estudos que nós estudamos na igreja aos sábados. Se você é um irmão evangélico, você estuda a lição da Escola Dominical. Se você é um irmão católico, participa de grupos de estudo, um irmão espírita. Nós aqui somos adventistas, sétimo dia, temos a lição da Escola Sabatina e muitas pessoas das mais diversas confissões religiosas acompanham esse estudo. Por exemplo, nesse trimestre, estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. E nós chegamos aqui na 11ª lição. O assunto vai ser levado e julgado, ou seja, quando Cristo foi levado preso e como ele foi julgado. Isso aqui vai trazer lições especiais para nós, para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. Antes, me diga de onde que você está acompanhando, o seu nome, né? E se você ainda não é inscrito, não é inscrita aqui no canal, se inscreva, porque aí eu tenho a oportunidade de notificar você sobre os conteúdos novos que vamos aqui preparando e apresentando. Tá? Me diga de onde você é, temos pessoas que acompanham aí de vários lugares do mundo, e é muito bom termos esta interação com você. Eu lembro que após esse estudo, que estará aqui disponível ao longo dessa semana em especial, mas ele continuará aqui disponível no canal, ao final do estudo eu vou responder algumas perguntas, algumas dúvidas bíblicas, e você pode enviar as suas dúvidas. Tá? Nós recebemos muitas perguntas, não há dúvidas, então o que eu quero dizer com isso? Não desanime caso a sua pergunta não seja respondida. Nós fazemos o possível para respondermos todas, ok? E se a sua não for respondida por motivos de tempo, em outro momento você assiste, você acompanha e faz a sua pergunta, porque ela vai ser respondida sim em algum momento. Então no final você pode fazer alguma pergunta ou sobre o estudo de hoje ou sobre algum outro assunto bíblico, alguma outra questão que você gostaria de obter uma resposta na Bíblia, a palavra de Deus. Tá ok? Vamos então começarmos o nosso estudo do Evangelho de Marcos. O nosso foco da lição de número 11 é o capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Vamos analisar alguns eventos que ocorreram aqui no capítulo 14, neste momento em que Cristo participou de uma última ceia com seus discípulos, momento em que ele foi traído por Judas, negado por Pedro, e vamos ver, obviamente, algo do julgamento dele. E você vai perceber alguns insights muito interessantes da palavra de Deus e que vão trazer um fortalecimento muito grande para a sua vida espiritual. Você vai perceber que nada na Bíblia está aqui por acaso. Deus tem um propósito de fortalecer sempre uma ou mais áreas da nossa vida, tá bom? Então vamos aqui analisar primeiramente um contraste entre uma adoradora de Jesus e Judas, que era um dos 12. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, dos versos 1 ao 11, vamos analisar o primeiro evento relacionado àqueles momentos ali finais de Jesus aqui no nosso mundo. Aqui nós percebemos, primeiramente nos versos 1 e 2, que era a Páscoa, tá? Ou melhor, dali a 2 dias seria a Páscoa, ou seja, dali a 2 dias, Cristo passaria por todos aqueles eventos, e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, durante a festa, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então, a festa dos pães asmos e a Páscoa ocorriam juntas, praticamente. O cordeiro pascal, ele era sacrificado no dia 14 do mês de Nissan, que equivale ao nosso março ou abril. E a celebração da Páscoa, que tinha o sacrifício do cordeiro, essa refeição que era feita ali incluía o pão sem fermento, tá? Então tudo isso tinha um simbolismo. A Páscoa era o momento que eles celebravam a libertação da escravidão egípcia e a preservação que Deus fez dos primogênitos.
por meio do sangue do cordeiro que era colocado no umbral da porta. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas você pode ler, por exemplo, o Êxodo capítulo 12. Jesus estava para celebrar essa festa. E naquele período, Cristo, o nosso grande cordeiro pascal, de acordo com 1 Coríntios 5:7, João 1:29, que chama ele de o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, Cristo seria crucificado, sacrificado no nosso lugar naquele momento. E eles procuravam, os sacerdotes e escribas, uma forma de trair Jesus e o matarem. Eles tinham uma intenção, tinham um cronograma, mas precisavam de um meio. E o meio que eles conseguiram para chegarem até Jesus num momento oportuno para eles foi Judas. E olha o que aconteceu. E aí aqui existe um contraste muito grande em Judas 4, 1 a 11. Neste momento, antes de falar da traição, nos versos 10 e 11, uma adoradora, a história de uma adoradora entra em cena para mostrar o contraste entre os escribas e fariseus que usaram Judas como meio para atrair Jesus e o contraste daquela verdadeira adoradora. Olha o que acontece. Esta mulher, ela derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, sobre a cabeça de Jesus. Tá? Quando um convidado chegava a uma festa, era costume de o anfitrião ungir a cabeça dele. Mas interessante, Simão o leproso, né, onde Cristo havia sido recebido aqui neste momento, ele não havia feito isso para com Cristo. Porém, uma mulher trouxe um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, diz aqui o verso 3. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E olha que interessante, diz aqui no verso 4, que indignaram-se alguns entre si e diziam: por que, desse desperdício, sendo que poderia pegar esse dinheiro e dar aos pobres? O valor deste perfume que a mulher derramou eram 300 denários. 300 denários era o salário de um ano de um trabalhador. Interessante que Judas, em contraste, ele traiu Jesus por 30 moedas de ouro, que equivaleria a mais ou menos 120 denários. Ou seja, Judas traiu Jesus por menos da metade do valor do perfume que aquela mulher derramou sobre Jesus. E olha que interessante, Jesus deu uma resposta que nos mostra que nem sempre que aqueles que dizem se preocuparem com os pobres realmente estão preocupados com os pobres. Judas aqui aparentemente se preocupou com os pobres. Olha, esse valor de um ano de trabalho poderia se doar aos pobres. E Jesus demonstrou aqui que nem sempre aquele que diz se preocupar com os pobres, na verdade se preocupa com eles. Muitas vezes ele usa os pobres como desculpa, para justificar a inveja dele daquele que tem mais, porque ele gosta de tirar ou doar o que é dos outros. O dele ele não quer doar nunca. Então esse é o hipócrita, que está na mesma categoria, não igual obviamente, mas está aí numa categoria parecida com a de Judas. Tá? E aí, no verso 6, Jesus começa a defender a mulher. Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Olha o que Cristo fez aqui. Jesus não estava negligenciando os pobres. Jesus até citou aqui Deuteronômio 15, verso 11. Mas Jesus mostrou o quê? Que Jesus é a prioridade. Ajudar aos pobres é fundamental e faz parte da religião de Cristo, porque Cristo sempre esteve ao lado dos pobres. Tiago 1,27 diz
que é a religião pura e sem mácula para com Deus, é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Porém, essa ajuda aos pobres, aos necessitados, deve partir de um coração que adora a Jesus, e não o contrário. O que motiva uma pessoa a ajudar um pobre não é uma ideologia humana, não é a falsa ideologia marxista, não é misturar o evangelho com o marxismo, não é aceitar uma teologia progressista diabólica. O que deve motivar você a ajudar a um pobre, primeiramente, é o seu coração entregue a Jesus Cristo. Então Cristo cita Deuteronômio 14:11, que diz assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Então Cristo citou esse texto para dizer o seguinte, olha, vocês vão ter sempre os pobres com vocês terão muitas oportunidades de ajudá-los, mas agora eu não vou repreender essa mulher porque ela priorizou a mim do que ao dinheiro e em relação a qualquer outra pessoa. Então você percebe? Você tem que adorar e priorizar a Jesus. E aí o seu desejo, a sua motivação de ajudar os pobres tem que ser o resultado de um coração que ama Jesus, como resultado de uma relação transformadora que você teve com Cristo. Agora, se você ajuda os pobres simplesmente para querer aparecer, ou tem como motivação uma ideologia progressista ou marxista, a sua motivação é muito pobre. Ela não dura. Ela é muito passageira. Então a sua motivação tem que partir de uma adoração correta a Deus. Porque quando você adora a Deus corretamente, ajudar aos pobres será uma consequência do amor do Espírito Santo derramado no seu coração, em consequência de você ter ajudado os pobres. Tá? Então isso aqui é muito importante. E a defesa que Judas fez dos pobres era motivada por ganância. Então, repito, nem sempre aquele que alega ajudar aos pobres está realmente preocupado com os pobres. Ele pode ter um motivo ganancioso por trás, e eu lhe garanto, de boas intenções o inferno estará cheio após a volta de Jesus e após o milênio. Ok? Vamos então para um outro evento que encontramos agora aqui em Marcos 14, 22 a 31. Aqui, nós encontramos o evento da ceia. Como eu falei para você antes, o cordeiro pascal era oferecido no dia 14 do mês de Nissan, equivalente a março e abril do nosso calendário. E aí, Jesus começa aqui a dar uma instrução muito significativa para os seus seguidores quando ele celebra a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor, ele mostra que o plano de salvação, que já estava sendo prefigurado nos dias do Antigo Testamento, ele estava ali no auge de se cumprir, o momento em que o Cordeiro de Deus anunciado no Antigo Testamento iria ser sacrificado no lugar dos pecadores. E aqui no verso 22, Cristo explica para nós, por exemplo, o significado do pão sem fermento, o significado do sangue do cordeiro derramado e que foi passado nos umbrais das portas para proteger os primogênitos que estavam dentro daquela casa. E aí no verso 22 diz assim, e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo, tomai, isto é o meu corpo. Ou seja, o pão asmo que eles estavam comendo, sem fermento, simbolizava o corpo de Cristo perfeito, sem pecado algum, oferecido no nosso lugar. O fermento, de acordo com 1 Coríntios 5,7, é um símbolo do pecado. E aí o pão era sem fermento, para relembrar a pureza do ser, do corpo de Cristo oferecido no nosso lugar. Então ele já está explicando aqui o significado do pão. Tanto que ele disse certa vez, em João 6,54, né? Eu sou o pão da vida. Tá? Deixa eu ver se é João 6,54 mesmo. Só para eu conferir se eu passei a referência certa para você. Então o pão
simboliza, obviamente, o corpo de Cristo. Tá? Isso é aqui no contexto de João 6,54. Tá? Ele fala: quem comer da minha carne, beber o meu sangue, tem a vida eterna. O pão da vida é no verso 48. João 6,48. Tá? Isso aqui, obviamente, é simbólico, não é literal. Eu sei que tem muitos irmãos católicos que creem que, por ocasião da missa, a hóstia e o vinho são transformados literalmente no corpo e no sangue de Cristo, mas não é esse o propósito de Cristo aqui. Tá? Ele não está ensinando uma espécie de canibalismo espiritual. Né? Então a Bíblia não ensina isso. Tá? E aí, no verso 23, diz assim: Jesus tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Tá? Então, olha que interessante. O sangue, representado aqui pelo vinho, né? Este sangue, aqui está explicando que aquele sangue do cordeiro, no momento da Páscoa, que pintou os umbrais, que foi passado no umbral da porta e que hoje é representado aqui pelo vinho, pelo suco da uva, representa o puro sangue de Cristo oferecido no nosso lugar. Então aqui ele mostra todo o cumprimento da Páscoa, como encontrando o seu cumprimento nele. E olha aqui que interessante esse texto. Se você comparar o verso 24, que fala do sangue da nova aliança, com Êxodo 24, verso 8, você vai ter uma revelação incrível que vai mostrar para você que boa parte dos cristãos comete um bola fora terrível quando fala em antiga e nova aliança. Eles não sabem o que estão dizendo. Muitos acham que a antiga aliança são leis e ordens referentes ao Antigo Testamento e que foram abolidas sobre a nova aliança. Não tem nada a ver isso. Vamos ler aqui Êxodo 24, verso 8, e eu vou ler depois um outro texto. Aparentemente vai colocar uma pulga atrás da sua orelha, mas é para um benefício maior, que é lhe ensinar a entender esse assunto da forma correta. Tá? Aqui em Êxodo, capítulo 24, verso 8, você aprende uma coisa aqui muito importante. Nunca houve um momento na Bíblia em que o ser humano foi salvo pela lei. Então essa ideia de que o Antigo Testamento é salvação pela lei e o Novo é salvação pela graça, isso é um absurdo. Tá? Êxodo 24, 8, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Veja, qual era a base da aliança de Deus com Israel? Era a lei ou era o sangue? Era o sangue. A lei fazia parte, mas a base era o sangue. O que definia a base da aliança de amor e de salvação entre Deus e Israel era o sangue. No Novo Testamento não é mais o sangue de cordeiros, o sangue de animais. Agora, como diz aqui, ó, Marcos 14, 24, é o sangue de Cristo. Qual é a diferença entre antiga e nova aliança? É o tipo de sangue. Enquanto que na antiga aliança o pecador era simbolicamente perdoado, justificado pelo sangue do cordeiro, no Novo Testamento, todos os pecadores têm os seus pecados perdoados pelo sangue do verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, que é Cristo. Então é na cruz que Cristo garante até o perdão daqueles que viveram nos dias do Antigo Testamento e que aceitavam o perdão de Deus e criam nele através do sacrifício do cordeiro. Então veja, se a base do Novo Testamento é o sangue e do Antigo Testamento também é o sangue, essa alegação de que a lei foi abolida, ela é um absurdo. Por quê? Porque se a base de ambos os períodos é o sangue, por que que o estilo de vida moral tem que ser diferente de ambos os períodos, se a base da salvação é a mesma? Você percebe? Se a base da salvação é o sangue no Antigo e Novo Testamento,
o estilo de vida moral é o mesmo para as pessoas do Antigo e do Novo Testamento. E por isso não há desculpas para defender a abolição do Decálogo. Se a pessoa disser que em Cristo se cumpriu a parte cerimonial da lei de Moisés que apontava para o sacrifício dele em todo o ritual do santuário, aí tudo bem, isso é correto. Agora, dizer que Deus exige um estilo de vida moral diferente de quem vive no Novo Testamento, isso é um absurdo. Deus não está dando no Novo Testamento uma licença para pecar que ele não deu no Antigo Testamento. Então compare no seu estudo pessoal Marcos 14, 24 com Êxodo 24, verso 8. Isso vai trazer uma luz para você ter um esclarecimento a respeito desse tema. Outro detalhe eu recomendo também que você veja depois Hebreus 13, 20. Esse é um texto também fundamental para mostrar que nunca houve um plano de salvação que não fosse por meio do sangue. Sabia que a nova aliança é mais antiga do que a antiga? Leandro, o que tu quer dizer com isso? Eu vou mostrar para você. Ó. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna. Ou seja, a aliança que Deus fez de salvar a humanidade pelo sangue de Cristo, ela é eterna. Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então a nova aliança que tem como base o sangue de Cristo é mais antiga do que a antiga aliança. Porque a antiga aliança que expressa o plano de salvação por meio do sacrifício do Cordeiro é só uma maneira pedagógica diferente de ensinar algo que é eterno e que é muito mais abrangente. Então analise esses detalhes para você não crer, meu irmão, nessa ideia absurda de que na nova aliança a lei de Deus foi abolida e na antiga ela continuava em vigor e não foi abolida. Não tem lógica um negócio desse, tá? E aqui, para finalizar esta parte, Jesus Cristo, então, nos mostra essa diferença, não é? Entre a antiga e a nova aliança. E aí eu vou seguir aqui adiante, porque essa parte já comentei, eu creio, o suficiente. E aí na parte de terça-feira, que vai falar agora da prisão dele no Getsemane, vamos aqui ter como base Marcos 13, 32 a 42. Aqui é algo muito importante. Jesus levou os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. O lugar Getsemane significa lagar de azeite. Lagar é tipo um tanque, né, onde eles prensavam tanto as uvas, né, para fazer o suco, o vinho, quanto a oliva, né, para tirar o azeite. Então Jesus leva eles a esse jardim e lá Cristo começa paulativamente, de forma paulatina, né, um isolamento dentre os seus seguidores. Por quê? Tinha um sofrimento que só Cristo podia realmente enfrentar. Cristo estava aqui na angústia, na expectativa de receber todos os pecados da humanidade sobre ele, como profetizou Isaías no capítulo 53, com 600 anos de antecedência, mais ou menos. Aí diz aqui no verso 32 que Cristo levou seus seguidores e falou o seguinte: ó, sentem-se aqui porque eu vou orar. Aí ele leva consigo a Pedro, Tiago e João, sai mais para longe um pouquinho, e aí ele começa a sentir um pavor e uma angústia. E no verso 34 ele fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Só que aí agora ele não se afasta só dos 12 e não se afasta só de Pedro, Tiago e João. Agora ele se afasta de todos. Verso 35 diz que ele orava para que, se possível, Deus poupasse ele daquela hora. Ou seja, a vontade humana de Jesus estava ali num conflito, diríamos assim, com a sua vontade divina. Ele tinha que se oferecer como sacrifício perfeito para poder pagar a dívida de toda a humanidade.
para com a lei de Deus. Só que no seu lado humano ele sentiu pavor diante da morte e diante do que ele iria experimentar por receber todos os pecados da humanidade. Só que Jesus fez algo aqui que nos ensina uma lição preciosa de como ser um cristão que vive na prática aquilo que diz, né, acreditar. No verso 36, Jesus disse assim: Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica usada para expressar uma forma carinhosa, né, de falar com Deus. E aqui expressa uma relação, expressa um vínculo familiar muito forte. Quando fala Abba, é porque a criança tem um vínculo muito forte com seu pai. Então ele fala Abba, pai, né, Abba em aramaico, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, ou seja, esse sofrimento passa de mim. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus submete a sua vontade humana à vontade de Deus Pai. Isso é um ensinamento precioso para nós. Nós devemos orar a Deus com mais fé, pedindo a Deus o que nós realmente queremos. Só que devemos, ao mesmo tempo em que pedimos a Deus o que queremos, submetermos a nossa vontade à vontade dele. Isso é muito importante. Eu fico muito preocupado quando alguns pastores dizem por aí o seguinte, que tu tem que determinar para Deus que ele faça algo. Não, nós não temos que determinar nada. Nós somos pecadores miseráveis que só estaremos no céu graças ao amor e ao sacrifício de Jesus Cristo. Ele não tem o direito de determinar nada. Agora, eu posso e devo sim ter coragem de dizer para Deus, Deus, eu quero isso. Agora, se o Senhor não vai me dar, aí tudo bem, eu submeto a minha vontade ao Senhor, mas eu gostaria que fosse assim. Então, ao mesmo tempo que não devemos determinar algo para Deus, não devemos ser hipócritas dizendo que não queremos algo se nós realmente queremos aquilo. Tá? Então, Jesus nos ensina a termos esta relação honesta, sincera e dependente, de profunda confiança em Deus. Jesus fez aquilo que ele ensinou na oração do Pai Nosso. Estar dispostos a recebermos os nãos de Deus. Agora, isso requer fé. E também requer a certeza de que por trás de cada não de Deus há uma bênção. Cristo recebeu um não. Ele não foi livre daquela hora. Mas ele depois ressuscitou, ascendeu aos céus e a sua morte e ressurreição garantiram a vitória dele sobre Satanás, sobre o mal, sobre a morte. E nós poderemos estar com ele por toda a eternidade. E o livro de Isaías diz que vai chegar o momento em que Cristo vai ficar plenamente satisfeito com todo o trabalho dele. Verso 11 diz assim, ó, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo já olha com muita satisfação para o fruto penoso do seu trabalho, em ter recebido toda a nossa culpa e ter sofrido o que sofreu na cruz. Então, por trás daquele não de Deus, existe uma bênção muito maior depois. E isso vai acontecer com a sua vida também. Se você receber nãos de Deus, lembre-se que por trás desses nãos há bênçãos. Você pode não saber, não ver agora, mas você vai perceber depois, no tempo certo. Tá bom? Agora vamos aqui também analisar o versículo 38 aqui para finalizar essa parte, que Jesus fala assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Quando Cristo fala isso, quando ele fala do espírito está pronto, ele está falando aqui da nossa disposição mental. Os discípulos tinham a disposição mental até de morrerem com Cristo se fosse necessário.
Então o espírito, a mente, a disposição mental, ótimo. Estava até pronto. Mas a carne, a natureza pecaminosa é fraca. Então o que isso significa? Disposição mental correta é importante, mas não é suficiente. Se eu não vigiar e não orar, porque a minha natureza pecaminosa é tão corrupta que acaba vencendo a minha disposição mental que é correta. Então, olha, precisamos realmente da direção do Espírito, até mesmo para colocarmos em prática as nossas boas intenções. Deus efetua em nós, diz Filipenses 2,13, o querer e o realizar. Tá? Indo para a parte de quarta, e daí vamos para a quinta e finalizamos, e vou responder algumas perguntas de vocês. A parte de quarta da nossa lição enfatiza Marcos 14, 33 a 52. Aqui fala do momento em que Jesus é preso. Tá? Eu já havia comentado, né, com você algo então a respeito de Judas, então não vou entrar aqui em mais detalhes. O que eu gostaria aqui de destacar para você é a questão, brevemente, em outro momento eu até posso fazer um vídeo maior sobre isso. O que eu queria destacar aqui para você é o fato de os discípulos acabarem realmente abandonando a Cristo. Né? Isso aqui tem ligação com o que eu disse antes. Eles tinham uma disposição mental boa, eram sinceros, o espírito estava pronto, mas a natureza humana, a carne, né, nesse caso, é fraca. Quando Jesus foi preso, foi traído por Judas com um beijo. Essa traição com um beijo se mostra muito desprezível. Por quê? O beijo era um sinal, era a forma, né, oriental de cumprimento. E também uma demonstração de profundo carinho. Nós temos o aperto de mão. Né? Quando Judas, diz o verso 34, beija o rosto de Jesus, ele o faz para identificar quem era Jesus. À noite, né, quando Cristo foi preso, identifica quem é Cristo, mas o que acontece? Ele usa o pretexto da amizade, do carinho, para trair Jesus. Então isso torna a traição dele extremamente desprezível. Né? E Jesus é pego naquele momento, um dos seguidores de Cristo saca uma espada e fere o servo do sumo sacerdote. Quando você vai para João 18, versos 10 e 11, João identifica essa pessoa era Pedro, que era impulsivo. Não é? E olha aqui que interessante. Será que Jesus sabia que Pedro estava armado ou não? O que você acha? Coloca aqui nos comentários. Jesus sabia ou não sabia que Pedro estava armado? Qual é a sua opinião? O onisciente Jesus sabia ou não sabia que Pedro estava armado? Sabia. O que isso tem a nos dizer? Jesus não era contra eles terem até uma arma. Jesus era contra o uso indevido desta arma. Então você pode falar o que você quiser sobre desarmamento. Agora, você dizer que a Bíblia condena uma pessoa devidamente armada dentro das leis do seu país, você não tem base bíblica para isso. Agora, Cristo condena sim o uso indevido. Ao mesmo tempo, Cristo não está autorizando a você desrespeitar as leis do país onde você se encontra, ok? Um cristão ele é conhecido por respeitar as leis do país, as leis vigentes. Quando isso não condiz com um princípio. Se um governo nos pede para transgredirmos um princípio de ordem moral, aí sim, que o governo se lasque e nós ficamos ao lado de Deus. Agora, se não condiz com princípios morais, temos que ser obedientes. Tá? Então não estou estimulando você a ser desobediente, mas só você analisar. Se um dia te perguntarem a respeito disso, o que a Bíblia fala sobre o ter posse de arma? A Bíblia não é contra. Agora, óbvio, você vai viver de acordo com as leis do seu país. Tá? Agora, Cristo mostrou para Pedro, ele não deveria usar desse jeito. Ele não estava utilizando para defesa, ele estava usando para ataque. Ele não havia ainda compreendido o que Cristo vinha fazer. Cristo tinha realmente que morrer pelo ser humano. Tá? E aí Cristo aqui nesse contexto, ele
joga ao ar, diríamos assim, a hipocrisia daquelas pessoas que o prenderam. Porque o que acontece? Jesus pregava para eles no templo, diretamente ele estava lá envolvido com eles. E eles falaram assim, ele falou assim, ó, no verso 48, saísses com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, e ensinando e não me prendestes. Contudo é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Veja, Cristo demonstrou aqui que a forma deles lidarem com ele e o prenderem era ilegal. O julgamento foi ilegal. Eles deixaram para prender Jesus às escondidas, sem que as pessoas vissem. Porque se muitas pessoas vissem, veriam a ilegalidade da prisão e também depois do julgamento. Só que Cristo falou, isso está acontecendo para se cumprir as escrituras, né? E aí todos fugiram de Cristo. Até, mesmo aqueles discípulos que disseram, inclusive Pedro, né? E outros, não, nós vamos morrer contigo se necessário for, mas não vamos te abandonar. E aí você pode pensar assim, e eu vou ser breve nisso aqui, como eu falei antes, eu posso fazer um vídeo futuramente. Para o plano de salvação se cumprir, Judas teria que trair Jesus? Veja, você não pode confundir a presciência de Deus com a predeterminação das coisas. A onisciência de Deus ela não é causativa. Quando a Bíblia profetizou que o Messias seria traído, deixa eu só conferir se essa profecia da traição de Jesus é o Salmo 22, tá? Vamos ver se é o Salmo 22, que fala que até o meu companheiro levantou o calcanhar contra mim. Davi, obviamente, né, tá falando desse salmo. Só que o Salmo 22 é um salmo messiânico. Está falando aqui de alguns aspectos do que Jesus passaria. Deixa eu ver. 41:9, o Nelson me lembrou, obrigado Nelson. O Salmo 22 é um salmo messiânico, mas a traição de Jesus é profetizada no Salmo 41, verso 9. Obrigado Nelson. Diz assim, ó, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Então, o Salmo previu, com milênios de antecedência, que Jesus seria traído. Só que o fato de Deus prever que as coisas vão acontecer não significa que ele é o causador das coisas. Quando Deus previu o pecado e depois ele elabora um plano de salvação para nos salvar, não quer dizer que Deus planejou a existência do pecado. A onisciência de Deus, ela não é causativa. As coisas acontecem não por culpa da onisciência de Deus. Ou seja, as coisas acontecem não porque Deus prevê. Deus prevê porque elas vão acontecer. Então você tem que diferenciar isso. Então quando o Salmo 41:9, né, com cerca de 2000 anos de antecedência, previu que Judas trairia Jesus, não quer dizer que Deus determinou que a coisa que teria que ser assim. Jesus iria morrer por nós, de qualquer forma, para poder nos salvar. Só que Deus previu que neste processo um dos seguidores de Cristo, um dos apóstolos, o trairia. Então Deus nos conta para dizer o seguinte, olha filhos, eu sei o que está acontecendo, por mais que vocês estejam incertos quanto ao futuro, eu sei, então eu aviso vocês, vai acontecer isso, isso e isso para que vocês creem em mim e tenho certeza de que eu tenho o controle de tudo nas minhas mãos, apesar de eu respeitar o livre-arbítrio e permitir que daqui a certo tempo alguém traia Jesus. Então aqui o que acontece é Romanos 8:28, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus não faz o mal, só que ele permite que as coisas aconteçam em respeito ao livre-arbítrio e porque Deus tem o poder de transformar aquilo que é ruim numa bênção. Mesmo que Deus não faça um ser humano trair Jesus, Deus consegue usar isso para que os planos dele se cumpram. Então isso não tem a ver com o determinismo ou a dupla predestinação, tá bom? Agora, vamos finalizar aqui o nosso estudo e aí eu vou abrir para perguntas.
Pedro. Vamos finalizar falando de Pedro, e aqui tem uma lição muito preciosa para você que é um pecador como eu. Se você é um pecador como eu, você não pode deixar de assistir o estudo agora, essa parte final. Se você é um pecador como eu, você precisa desse estudo final aqui, tá? Presta atenção. Pedro, aqui nós vamos focar em Marcos 14, 60 a 72. Mas você lembra que Pedro havia dito que ele morreria com Cristo se necessário fosse? E Cristo predisse para ele o seguinte: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. E ele ficou doido, ele, não, jamais eu vou fazer isso é impossível, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E foi o que realmente aconteceu. Quando Cristo estava perante o Sinédrio era um conselho religioso e político que governava a Judéia, era composto por 71 membros do Sinédrio. Quando Cristo estava sendo ali julgado e a ser condenado perante o Sinédrio, mais de uma vez pessoas reconheceram que ele era um dos seguidores de Cristo. E ele negou, e ele desconjurou, ele chegou a xingar, ele jurava que não era um seguidor de Cristo. E aí o que acontece? Diz ali dos versos 66 ao 72, ele disse que não conhecia Jesus. E aí, diz o verso 72, né, no final, quando se lembrou da palavra que Cristo disse para ele, de que antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, era isso aqui na verdade, caindo em si, desatou a chorar. Ele teve um arrependimento. Judas teve só remorso, mas não arrependimento. Pedro teve remorso e arrependimento. Aqui que está a diferença entre ambos, né? Só que aqui aconteceu, aqui tem uma lição muito boa para nós. Tem coisas que você e eu não podemos prometer para Deus. É impossível. Você não pode prometer para Deus algo se você tem uma natureza pecaminosa. Então Pedro prometeu fidelidade irrestrita. Pedro prometeu ser fiel até a morte. Mas naquele momento ele não estava apto para aquilo. Pedro nem sabia. Isso acontece com você e comigo. Nós nem sabemos muitas vezes o quanto a nossa natureza é corrompida. É só quando nós caímos do cavalo é que percebemos, meu Deus, como a minha natureza, o meu coração é mais corrompido e falso do que eu imaginava, Senhor. E aí você tem 2 posturas diante disso. Ou você se deprime, fica com remorso como Judas e desiste de tudo, ou você faz como Pedro, você chora de arrependimento, se reergue, e Pedro, por escolher a segunda opção, se tornou no grande apóstolo. Neste momento ele traiu Jesus, mas a tradição cristã nos ensina que quando Pedro foi morto por crucifixão, a tradição eclesiástica antiga, né, nos ensina que Pedro, por se sentir indigno de morrer como Cristo, pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Ele chegou a este nível de fidelidade porque ele aumentou o amor dele por Jesus. Então, o que nós podemos aprender? Não prometa certas coisas para Deus se você ainda tem uma natureza pecaminosa como eu tenho. Faça propósitos, mas não faça promessas. Tenha metas, mas não faça juramentos. Porque enquanto você e eu tivermos uma natureza pecaminosa, não conseguiremos corresponder a 100% daquilo que prometemos. Ou talvez nem a 99%. Então tenha cuidado com isso. Agora, assim como Pedro, se reerga. Reerga-se. Porque Deus pode tornar você um instrumento poderoso nas mãos dele. Não por você ser isento de pecado, mas por você se arrepender de coração, melhorar, crescer. Tem um lugar no reino de Deus para todo pecador arrependido. Basta querer. Tem muitas outras coisas na lição que eu poderia destacar,
Não vou destacar aqui algumas coisas mais que eu poderia destacar, por exemplo, o verso 62, né? Onde Cristo aqui se apresenta como o Messias divino de Daniel 7, 13 e 14. Isso aqui foi tido como uma blasfêmia, então Jesus aqui prova a sua divindade. Então pega esse a mais que eu não vou explicar, mas só para você não desconsiderar isso no seu estudo particular. Compare Marcos 14, 62 com Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. E aí você vê que o que levou o sumo sacerdote a rasgar as vestes foi a confissão de Cristo que ele era o Messias divino. E outra, esse sacerdote pecou, tá? De acordo com Levítico 21:10, o sumo sacerdote deveria ter controle e não rasgar as suas vestes sagradas. Então esse cara que era tão fora da realidade espiritual, que ele, acusando Jesus de blasfêmia, ele mesmo estava pecando ao rasgar as suas próprias vestes. Então esse é um detalhe que é importante você considerar no seu estudo pessoal. Bom, vamos aqui responder algumas perguntas para nós irmos embora, diríamos assim. Tem aqui umas perguntas muito boas. E vamos finalizar, vamos aqui mais uns 10 minutinhos, tá? Uns 10 minutinhos pelo menos, e aí finalizamos aqui. Perguntas muito boas aqui que eu recebi de vocês. A primeira pergunta, da Antônia Bárbara. Eu não entendo porque a advertida diz que essa mulher não é irmã de Lázaro e fala que ela é uma pecadora, mas em outros relatos fala que ela era irmã de Lázaro, é muito amada por Jesus, tal. É que o que acontece? As pessoas confundem algumas mulheres na Bíblia. O que acontece é que é possível sim a que seja a irmã de Lázaro, mas o que os comentaristas dizem é que não tem como provar que a mulher adúltera de João 8 seja a irmã de Lázaro, tá? Então neste caso realmente não tem como provar. Agora existe sim outras formas de ver. Agora os eruditos, quando algo não é claro no texto bíblico, não dá para bater realmente um martelo, tá? Aquilo que é claro ou que nós encontramos informações na tradição eclesiástica cristã, podemos dar um passo a mais. Agora, aquilo que não é claro, realmente, aí não passa de conjectura, tá bom? Rian, gosto demais de sua pessoa, aprendo demais com o senhor. Sou de Tobias Barreto, Sergipe. Obrigado, Rian, pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo pela confiança. A Elsa escreveu o seguinte: Jesus, a nova aliança. Nosso verdadeiro descanso, onde a sombra era o sábado. A antiga aliança foi revitalizada na pessoa de Cristo. Eis que farei contigo uma nova aliança. Nenhum tio ou um il será tirado até que tudo se cumpra. Está cumprido. Tal. Veja, Elsa, não está correta essa linha de raciocínio, tá? Eu vejo que você é sincera na sua abordagem, mas lembre-se primeiro de Hebreus 13:20. A aliança é uma aliança eterna, ou seja, nunca existiu mais que uma aliança, que é a salvação por meio do sangue. O que acontece é que a antiga aliança era uma maneira antiga de ensinar a aliança eterna, que é o sangue de Cristo, e que ela se efetiva, obviamente, na morte de Cristo. Outro detalhe, você não está aqui compreendendo devidamente a palavra cumprir em Mateus 5,17. Tá? Veja, o texto fala assim, ó, Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei aos profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Então veja, a palavra cumprir, ela está dizendo que não é para revogar a lei de Moisés e os profetas. Tá? A palavra cumprir do grego plero significa completar, encher, dar o verdadeiro sentido. Então o que é cumprir? É ampliar aquilo que foi revelado, ampliar o significado da revelação de Deus. Não é cumprir no sentido de fazer cessar, ok? Então, por exemplo, se você pegar aqui Mateus 5,17 e o contexto do Sermão do Monte, olha o que acontece. A palavra cumprir quer dizer plero. No grego é plero, quer dizer completar, encher. Foi o que Cristo fez aqui no contexto. Ele amplia o significado do que é homicídio, versos 21 a 26. Ele amplia o significado do que é adultério, tudo descrito na lei de Moisés. Ele amplia o que é juramento, vingança, amor ao próximo, justiça, esmola, e por aí segue, como jejuar. Ele amplia.
Então você não pode dizer que Cristo cumpriu a lei no sentido de que agora o Antigo Testamento foi abolido. Não. Você não pode confundir os livros do Antigo Testamento com a antiga aliança, que era a expressão de fé, era o recurso pedagógico por meio do sangue do Cordeiro. Você não pode confundir as duas coisas. Até porque a Bíblia de Cristo, a Bíblia dos apóstolos, era o Antigo Testamento. Eles não aboliram nada do que está ali. Tá? Outro detalhe, se o próprio verso 18 fala que nem um i ou um tio é para tirar da lei sem que tudo se cumpra, e ele fala assim, ó, até que o céu e a terra passem. Como o céu e a terra não terminaram ainda, não se pode tirar nem um i nem um tio da lei. Então veja, o teu raciocínio é sincero, mas ele não é coerente com o texto bíblico. Porque para mudar um i ou um tio da lei, tem que ter terminado o céu e a terra. Então você tem que ler Mateus 5,17 e o 18 com atenção. Outra coisa, Cristo é o nosso descanso, você disse, então não precisamos do sábado. Se este argumento estiver certo, então nem os israelitas precisavam do sábado, porque Deus era o descanso deles. Não houve nenhum momento na história em que Deus não fosse o descanso da humanidade. Se você ler, por exemplo, Êxodo, deixa eu ver se é Êxodo 31 ou 32, Deus se apresenta como a fonte de descanso do seu povo. E aí eu lhe pergunto, Êxodo 33, 14, ó, presta atenção nessa análise. Diz assim, ó, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então, Jeová era o descanso do povo de Israel. Se Jeová, ao ser descanso do povo de Israel, pediu para eles guardarem o sábado, ou seja, se o descanso em Jeová não anulou a guarda do sábado para o israelita, por que o descanso em Cristo anularia a guarda do sábado para a igreja? Não faz sentido, minha irmã. O descanso espiritual que encontramos em Deus pela fé, ele é o sábado é complementar a esse descanso, não é uma anulação. Tá? Então, para Jesus abolir o sábado, por ele ser o nosso descanso, então o sábado já tinha que ter sido abolido lá no Antigo Testamento, porque Jeová era o descanso do seu povo, de acordo com Êxodo 33, 14. Então, a sua linha de raciocínio, obviamente, é sincera, mas ela não é bíblica. Tá? Então, você tem que aperfeiçoar isso. Tá? Vamos aqui ver outras perguntas. O Rodolfo Jonatas mora na França. Jesus era 100% Deus e 100% humano quando ele veio à Terra. Ele ficou ausente da onipresença de outros lugares ou ficou centrado somente no lugar que estava? Realmente, Jesus era 100% Deus e 100% humano. Isso é importante você ter em mente. Jesus não era 50% Deus e 50% humano. Ele era 100% Deus e 100% humano. Por exemplo, João 1,14, né, diz que o verbo, ou seja, a palavra criadora de Deus, o agente ativo da criação que é Jesus, quando você vê ali João 1:4, né, o verbo se fez carne. Então ele era 100% verbo, 100% Deus e 100% carne, 100% humano. Obviamente que Cristo se autolimitou, sem deixar de ser Deus, ele se autolimitou para viver como ser humano. Então ele não era onipresente. Ele estava numa forma de carne e osso. E um ser de carne e osso, ele não pode ser onipresente. Agora, óbvio, Deus, na sua essência, que também não é uma coisa imaterial, não é? Você não vai chegar no céu e abraçar a Deus e os seus braços passarem do outro lado, não. Né? Deus é um ser real, pessoal. Agora, não podemos defini-lo mais do que isso. Agora, o que sabemos é que ele não é um ser de carne e osso. Então, Jesus, na encarnação, ele não poderia estar presente em todos os lugares. Ele, apenas por meio da pessoa, obviamente, do Espírito Santo. Um texto que eu vou lembrar você, ó, Mateus 24, 36, ele chegou até a dizer que o dia e a hora da volta dele, ele não sabia também. Porém, Colossenses 2,3 mostra que depois dele ser glorificado, ele reassume os seus atributos. Porque Colossenses 2,3 diz, por exemplo, que em Cristo habita toda a plenitude do conhecimento. Então ele volta a usar a sua onisciência de forma definitiva. Mesmo que ele tenha usado ela aqui na Terra,
mas ele não usou para benefício de si. Tá ok? Aqui a Verone colocou, ó, só agradeço a Deus, Jesus, por ter a oportunidade de estudar e aceitar Jesus como meu único salvador. Renasci de novo, sou adventista. Parabéns, minha irmã. Deus te abençoe. A Elsa colocou um texto de Colossenses 2,16 e também Romanos 14, né, que fala de sábado e alimentos. Eu vou abordar, Elsa, em outro momento, tá, para você, que agora tenho 3 minutinhos mais para ficar aqui, mas eu vou te dar um contexto. Ó, Colossenses 2,16, Paulo não é contra o sábado. Ele era contra práticas alimentares que não estão relacionadas a Levíticos, práticas cerimoniais alimentares praticadas de forma indevida no sábado e em outros dias. Então ele não é contra o sábado, mas contra uma maneira distorcida de observar o sábado. Tá? Você tem que entender Colossenses 2,16 à luz de toda a carta aos Colossenses. Paulo está lendo com uma heresia. E nesta heresia, que de acordo com o verso 18 envolvia adoração a anjos, e de acordo com os versos 20 a 23 envolvia cerimonialismo e também rigor ascético com o corpo, ele está condenando uma forma de observar o sábado que estava naquele contexto herético e que ofuscava as pessoas de verem a Cristo. Mas Paulo não era contra o mandamento do sábado, porque o próprio Paulo guardava o sábado. Para você ter uma ideia, em Atos 16:13 ele guardou o sábado num território pagão, onde não havia sinagoga. Tá ok? Então, você precisa considerar isso. E quanto a Romanos 14, quando fala que o débil come legumes, ali, verso 2, vários eruditos dizem que o problema tem a ver também com carnes sacrificadas a ídolos, tá? Eles analisam, muitos eruditos, 1 Coríntios 14, Romanos 14 com 1 Coríntios 8, que seria o mesmo problema, tá? Então tem uma questão mais ritual, cerimonial. Ali não é um problema que esteja contradizendo leis morais do Antigo Testamento, leis dietéticas. Lembre-se de Levítico 11, 40 a 44. O não comer carne imunda estava relacionado à santificação do povo. Então isso mostra que não é uma questão cerimonial, que possa ser abolida de qualquer jeito, tá bom? Bom, aqui tem muitas outras perguntas sinceras. Não vou poder aqui, amigos, continuar por causa do nosso tempo, mas eu quero finalizar para vocês pedindo uma coisa. Inscreva-se aqui no canal para você ser aqui, acompanhar esses estudos. Vá na minha bio do Instagram também, se inscreva lá. Amanhã eu tô para fazer uma reunião secreta, um evento, em que eu vou, para quem quer se interessa em pregação bíblica, será às 20 horas. Valeria a pena você fazer a sua inscrição se você gosta desse tipo de evento. Eu vou deixar depois o link aqui. Eu também tenho uma Masterclass de interpretação bíblica, se for do seu interesse, e isso também pode te ajudar a conhecer mais a Bíblia. Eu vou deixar esses links depois aqui à disposição, tá? Mas eu quero te agradecer por sua companhia, dizer que na semana que vem estarei novamente com vocês aqui ao vivo para mais um estudo da lição e para responder mais perguntas, tá? Nessa semana ainda pretendemos postar mais alguns vídeos, alguns conteúdos. As perguntas de vocês foram muito boas. Eu não pude, obviamente, responder todas, mas em outro momento eu vou continuar respondendo essas perguntas aqui. Tem perguntas muito boas e eu agradeço a companhia. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta com as pessoas, porque isso que você faz é um trabalho missionário. Quando você se inscreve no canal, ativa as notificações, quando você compartilha, quando você curte, o algoritmo, que é um código, né, de programação da rede social, ele entende que esse conteúdo foi bom para você. E aí ele vai te recomendar mais meus conteúdos, vai lembrar outras pessoas de que esse conteúdo é relevante. Então eu te digo de coração, quando você faz isso, quando você se inscreve no canal, seja no YouTube, no Instagram, qualquer rede social, quando você se inscreve e você curte ou compartilha, comenta, você está dizendo para esse algoritmo de que esse material é do seu interesse. E aí ele vai encaminhar para você mais coisas boas e vai encaminhar para outras pessoas também. Então eu conto com a sua ajuda. Passamos aqui pouco mais de 1 hora juntos, estudando, e eu conto também com a sua ajuda para nós fazermos este conteúdo bíblico chegar a mais pessoas, porque esse é o nosso maior interesse, que mais pessoas conheçam as verdades bíblicas. Tá ok? Não pude responder todas as perguntas, eu vi que muitos irmãos aqui que discordam de algumas ideias da lei, eu pude responder alguns, mas olha, não desanime, eu vou responder vocês também,
vocês que não foram respondidos. Mesmo que não concordemos em tudo, para mim é uma honra ter você aqui me assistindo, acompanhando essa linha de raciocínio. Estamos aqui para aprendermos juntos e eu espero poder ajudar você a adquirir uma compreensão ainda maior da palavra de Deus, tá bom? Se inscreva então no canal, curta, compartilhe, vá lá na bio do Instagram, acessa, inscreve-se lá também. Tanto aqui no YouTube quanto lá é importante você me seguir porque eu estou sempre postando coisas novas, tá bom? Desejo que Deus abençoe a você, dê a você uma semana muito feliz e nos encontramos então na próxima semana. Um forte abraço e até lá. Tchau!